Menina, eu dormi, acordei, passei na frente do cinema, olhei o letreiro e falei, ué, que ano é hoje? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fê Pinedo e no vídeo de hoje eu quero analisar uma questão que caiu na boca do povo na internet. Afinal de contas, a gente tá assistindo os mesmos filmes desde os anos 90? Olha essas fotos que viralizaram. É hoje, gente. Que ano é hoje? Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho aí para o YouTube te avisar toda vez que eu publicar um vídeo novo e aproveita para deixar o seu like se você gosta desses vídeos aqui de discussão, de análise que eu quero trazer mais pro canal e vamos bater esse papo aqui porque essa discussão ela não é exatamente nova, mas voltou com tudo, né? Igual os anos 90. Ai, que loucura. Surprise, bitch. Há muito tempo que a gente critica essa questão da repetição em Hollywood, de refazer as mesmas coisas, né? De remakes que ninguém queria, de remakes que ninguém pediu, de remakes que não precisavam ser feitos. E no final das contas, a verdade é que, né, as grandes produções adoram um dinheirinho garantido. Quem nunca? Eu também adoro um dinheirinho garantido. E aí você investir numa franquia que já fez sucesso, dar continuidade a algo que já faz parte da vida das pessoas, acaba sendo uma forma mais certeira de garantir que o dinheiro vai voltar e que vai ter lucro. O público fica saturado? Talvez. E é sempre ruim? Não necessariamente. Essa história toda voltou a ser discutida no Twitter esses dias com duas fotos que viralizaram de letreiros de cinema que parece que provam que tá todo mundo vivendo nos anos 90 e não sabia. Só que apesar da qualidade dessas fotos não ser lá grande coisa, essas fotos são de hoje, elas não são dos anos 90. Porque, por exemplo, nunca Aladdin ficou em cartaz junto com o X-Men e nunca Toy Story 1 ficou em cartaz ao mesmo tempo que Godzilla. Mas então, de que ano que é cada um desses filmes, né? Eu vou falar aqui pra vocês, vou pegar a minha colinha que fica escondida aqui no meu colo, porque eu sou tipo a pessoa da bancada do Jornal Nacional. Da bancada pra baixo não tem nada. Eu, no caso, tenho apenas um tablet, não tenho pernas. Vamos lá, X-Men, o primeiro filme da franquia, estreou em 2000, no ano 2000, e agora está em cartaz X-Men Fênix Negra, que aí no caso, um dos cinemas abreviou, colocou simplesmente X-Men. Tudo bem, faz parte da franquia. Toy Story 4 estreou agora também no mês de junho, e o primeiro filme estreou em 1995, ou seja, tem uma diferença aí, né? Toy Story e X-Men não estavam juntos. Depois, Men in Black, o primeiro filme com Will Smith e o Tommy Lee Jones, é de 1997, e agora a gente está vendo aí o MIB 4, digamos assim, MIB Internacional, que estreou recentemente, com a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth, que é uma continuidade aí a uma franquia, a um universo que a gente já conhece. Depois disso tem Aladdin, que a animação original é de 1992 e a gente tá agora em cartaz com live action ainda, inclusive tem crítica aqui no canal, se você não viu, clica no card que vai aparecer aí na tela. Tem também Child's Play, que é o nosso querido brinquedo assassino, né, o Chuck. O primeiro filme da franquia estreou em 88, nos anos 90 rolaram diversas continuações e nos anos 2000 também. O último, inclusive, é o Culto de Chuck, de 2017, o que é muito louco, porque a grande maioria das pessoas não se lembra do filme do Chuck de 2 anos atrás. Então talvez isso seja um mau sinal. E finalmente ele voltou em 2019, já estreou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda vai demorar um tempo pra chegar. E temos também quem? O monstrão Godzilla, né? Que é um personagem que já foi tratado aí no cinema de diversas formas, há muitos e muitos anos, muitas décadas. E antes da franquia que a gente tá assistindo agora, a última aparição dele foi em 1998. Depois, em 2014, começou essa franquia aí, que é o início do Monsterverse, da Warner. E agora, em 2019, a gente tá assistindo o segundo filme e em 2020 a gente vai ter Godzilla vs Kong. That's gross. Ufa! Bom, depois de todas essas datas, a gente já começa a pensar aqui algumas coisas. Por exemplo, é muito louco você refletir aí que há pelo menos uns 30 anos, se a gente pegar do primeiro Brinquedo Assassino, a gente tá refletindo sobre as mesmas questões e vendo as mesmas histórias sendo contadas de formas diferentes. Se não as mesmas histórias, os mesmos universos. E aí isso pega mais, é claro, no caso de remakes, né? Tipo, cadê a variedade artística? Dá a impressão que os atores são só pecinhas que você troca de tempos em tempos, né, para fazer a mesma coisa de novo, apenas para dar dinheiro. É meio chato pensar nisso e dá um pouquinho de preguiça e uma angustiazinha bem millennial, né? Porque parece que a geração de agora não é tão criativa, que as pessoas não são tão criativas agora e que antes elas eram muito mais. Só que isso tem outras questões pra gente olhar. Por exemplo, hoje em dia existe uma cobrança muito maior para um filme dar muito dinheiro do que antes. Essas cobranças foram aumentando cada vez mais porque os orçamentos também foram aumentando cada vez mais. Então você gerar esse superávit aí, digamos, foi ficando cada vez mais difícil. Por outro lado, não dá pra dizer que remake é uma novidade, porque Hollywood sempre amou um remake.
né? Então isso não é exatamente de agora. Mas, considerando que a nossa vida também é em ciclos, será que a gente também não pode se divertir olhando novamente para as mesmas coisas, só que com outros olhos, apreciando outras visões daquilo? Isso é algo, por exemplo, super normal no teatro, né? Ninguém questiona se uma companhia fala, vamos montar Shakespeare pela enésima vez. É tipo, vai fundo. Não importa se vai ser feita uma releitura, se vão levar Shakespeare para um outro contexto, aquele texto atualizado, ou enfim. As pessoas costumam curtir, costumam gostar de ver novos olhares para a obra, ou mesmo se vai ser montada aí a peça clássica, né, nos moldes clássicos, enfim, não tem problema, ninguém questiona isso. Agora, quando a gente volta, por exemplo, para os nossos casos aqui do cinema, que não são ainda considerados clássicos, pode até ser, né, que algum dia sejam considerados, mas a gente não consegue dizer isso num espaço de tempo tão curto, né, para dizer que marcou a época de fato. A gente tem alguns casos diferentes. Então, por exemplo, sei lá, Toy Story e X-Men são franquias, né, então são histórias diferentes que estão sendo contadas usando aquele mesmo universo, aqueles personagens, aquele núcleo que a gente já conhece, vivendo novas aventuras aí, cada um à sua maneira, é claro, né, e isso gera o famoso universo cinematográfico também, que outras aí marcas, outras franquias também já se aproveitaram de uma forma muito bacana. Agora a gente tem, por exemplo, pelo menos, sei lá, a DC para comentar, a Marvel, obviamente, e até a franquia aí, né, de Invocação do Mal, que é um outro jeito de você criar um universo com pequenas coisas interconectadas que acabam, né, todas estando ali num mesmo lugar, digamos assim. Inclusive tem crítica de Annabelle 3 aqui no canal, se você não assistiu, vou deixar no card, que é aí o mais novo lançamento desse universo de Conjuring. Can I play with Annabelle? I think you have the wrong house. There's no Annabelle here. Só que aí, voltando aos exemplos do banner lá da Viagem no Tempo, dos anos 90, a gente tem o quê? Brinquedo Assassino e Aladdin, que seriam, teoricamente, refazer a mesma história. Só que aí, o que foi acrescentado de novo? Eu acho que essa é a grande questão, né? O que justifica contar essa história de novo, sendo que ela não tem esse peso tão grande em alguns casos, ou até mesmo talvez não valha a pena mexer no original, como é o caso do Aladdin, uma questão que muita gente levantou. No caso de Aladdin, o live action agora que revisita a história da animação dos anos 90, consegue sim trazer coisas novas muito interessantes, mesmo que o filme como um todo aí tenha alguns problemas, algumas questões. Eu inclusive comentei na crítica aqui no canal, você pode ir lá assistir também. O filme consegue atualizar principalmente a trama da Jasmine, incrementa muito mais essa personagem e também traz mudanças, novidades pro gênio, que inclusive ganhou aí uma personalidade diferente, né, com o Will Smith no papel. E eu acho que são mudanças bem legais, são bem-vindas, acho que isso acabou acrescentando também. A animação continua tendo seu valor e o filme live action também tem seu valor. Se vai marcar a época do mesmo jeito, aí eu já não sei, mas não deixa de ser um bom entretenimento. Agora, sobre o Brinquedo Assassino, não posso falar muita coisa, afinal o filme não estreou no Brasil ainda e eu não assisti ainda. Ele já estreou nos Estados Unidos, ele aí faz parte daquelas estreias das férias de verão deles, e por aqui ainda vai demorar um tempinho. Eu acho super chato quando isso acontece, porque a gente acaba perdendo um pouco de interesse, parece que todo mundo já viu e a gente não, então, né, meio chato. Mas enfim, eles revisitam a história do boneco e colocam aí um elemento muito Black Mirror, né, porque é um boneco tecnológico, ele teria uma inteligência artificial e tal, e é muito do mal, e a gente vai ter que assistir agora. Eu estou curiosa e acho que vai ter sim um elemento de humor que sempre esteve presente na franquia, mas realmente não dá pra saber se era super necessário. Eu tô falando isso por quê? Porque a crítica gringa já deixou aí impresso no Rotten Tomatoes uma aprovação de 60%. Ou seja, não ofende, mas também não é nenhum Shakespeare, né? Resumindo. Good night, Andy. E a cerejinha do bolo é que nas últimas semanas agora tivemos o primeiro vislumbre do novo As Panteras. E aí, nesse caso, é a volta da volta. Porque primeiro teve a série de TV nos anos 70, Charlie's Angels, com a belíssima Farrah Fawcett. Depois essa história foi revisitada nos anos 2000, com Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore, que eu inclusive adoro. O primeiro filme, acho super divertido. O segundo não, mas o primeiro sim. E agora elas vão voltar com novas atrizes, um novo jeito de contar a história, principalmente porque temos um olhar feminino, uma diretora, roteirista e produtora. Estou falando da Elizabeth Banks. Resumindo, é um remake que todo mundo queria? Tava todo mundo ansioso? Não. Mas pode ter alguma coisa legal aí?
Pode, principalmente que a nossa expectativa, né, tá abaixo de zero, está no subsolo nesse momento. Esse debate vai muito longe e eu nem entrei aqui, né, na questão de remakes que os americanos fazem simplesmente porque eles não aguentam assistir um filme legendado, né? Tem vários casos de filmes orientais, europeus, que ganham versões com atores, produção norte-americana, para poder falar em inglês e eles não precisarem ler legenda. E muitas vezes são remakes que não precisavam acontecer, né, no fim das contas. Ou seja, não dá para culpar quem se sente exausto, né, com essa repetição, com as mesmas coisas. Ai, cadê as ideias novas? Eu também me sinto assim às vezes e vai da gente também dar chance um pouco para produções diferentes. Vai assistir filmes alternativos, filmes de outros lugares, dá uma olhada fora do grande circuito, vê aquele filme diferente e tal, que você viu que a crítica gostou, mas ninguém tá falando muito sobre ele. Então tem um pouco do nosso exercício também, porque não adianta só ficar sentado reclamando, né? Porque não é à toa que a televisão também tá ocupando tantos espaços, porque é mais barato, tanto para quem produz quanto para quem assiste, né? Inclusive, se a gente for pensar não só na realidade brasileira, mas do mundo, né? É caro ir ao cinema, você pagar pra assistir um filme. E aí, falando aqui realmente de Brasil, sei lá, um casal, 2 filhos pra ir ao cinema, no mínimo R$200, né? No final das contas é isso, comer pipoca, tal, tô aqui fazendo uma geral, talvez seja até mais que isso, dependendo do cinema que você vá, contando estacionamento, a Coca-Cola, a caixinha que vem com o bichinho, o chocolate lá que a criança quer, é uma coisa muito louca. E aí, se você for também pensar que você vai investir tanto dinheiro pra ver um filme que você não sabe se é bom, você ainda não conhece, o que acontece? A pessoa acaba indo assistir aquele filme, que é um remake, que é de um universo que ela já conhece, que ela já tá familiarizada, etc e tal. E aí vira uma coisa, o ovo a galinha mesmo, né? O sistema se retroalimenta e essa discussão vai muito longe. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários se eu deveria fazer uma lista aqui com remakes que estão em produção neste momento e que podem ser muito legais, ou nem tanto. Tem uns que eu estou animada, inclusive outros nem tanto, como eu disse. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!